Tá tudo bem, gente? Essa semana eu estava lendo um livro onde o autor, chamado Dallas Willard, fala sobre apologética gentil. Apologética é a defesa da fé. Pedro fala que nós devemos estar preparados a dizer a qualquer um que nos pergunte o motivo da nossa fé. Isso é apologética. Mas ela foi, aos poucos, se tornando muito mais um debate, uma imposição de ideias, um exercício racional argumentativo, que perdeu, segundo esse autor, a qualidade da gentileza. E essa qualidade de gentileza estava presente na igreja primitiva, quando Atos fala que a igreja contava com a simpatia do povo. Por que a igreja contava com a simpatia do povo? Porque a igreja fazia uma apologética com uma vida gentil. Uma vida que, mesmo no meio das circunstâncias difíceis, ainda assim vivia feliz e agradecendo a Deus por todas as coisas. Então, quando eu pergunto aqui, está tudo bem? Eu estou convidando você a fazer um exercício de apologética gentil, dizendo que, com Jesus, eu posso viver em paz. Com Jesus, eu sei que está tudo bem. Não que as circunstâncias estejam boas, mas que Ele me faz enfrentar as circunstâncias com uma visão e uma característica diferente no coração. Isso é apologética gentil. E é isso que vai nos fazer ser imitador de Cristo, como vamos meditar, e vai nos fazer contar com a simpatia daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, nesse sentido, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. É um texto conhecido nosso, mas mais uma vez vai nos ajudar a introduzir a nossa mensagem de hoje. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui. Mateus capítulo 28. Esse mesmo autor, Dallas Willard, chama esse texto, que nós chamamos da grande comissão, ele chama o texto como a grande omissão. A grande omissão. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 até o verso 20. Deixa eu virar um pouquinho mais essa caixa para vocês. Que aí... Som, aí. Mateus capítulo 28, verso 18 até o 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Eu queria chamar a atenção de vocês do verso 20, a parte A. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, eis a Tua palavra. Outros textos estarão em nossa meditação. O que nós queremos te pedir, como sempre tentamos, Senhor, é que haja uma operação especial do Teu Espírito nesse momento. De maneira que a graça reveladora, a graça explicadora, mas mais do que isso, a graça da sede e fome do Senhor esteja presente no nosso meio, de maneira que os nossos corações estejam sedentos e que Teu Espírito possa falar a esses corações sedentos, transformando-os segundo a Tua vontade, de um coração de pedra a um coração de carne. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Nos capacita a termos atenção nesses próximos minutos, num mundo cheio de distrações, de tantas informações. Tem sido cada vez mais difícil nos concentrar, mas nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, inclusive nos dar atenção nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém.
no último censo, e eu sempre gosto de trazer essa informação para nos lembrar quem somos na sociedade atualmente. No último censo de 2010, ainda não temos os dados do censo que foi feito em 2022, éramos 200 milhões de brasileiros. Desses 200 milhões, 123 milhões se diziam católicos, apostólicos romanos, e 42 milhões se diziam evangélicos. Ou seja, de 200 milhões de pessoas em 2010, 165 milhões se declaravam cristãs de alguma forma. Vou dizer de novo, de 200 milhões, 165 se declaravam cristãos. Em Niterói, no mesmo ano desse censo, 487 mil pessoas era a população de Niterói, e dessas pessoas, 258 mil católicos e 98 mil evangélicos. Para você ter a proporção, no Brasil, 82,5% de pessoas se declaravam cristãs, e em Niterói, olha o caso já, 73% de pessoas declaravam-se cristãs. Eu não sei se você prestou atenção no número, mas eu vou repetir, 80% da população brasileira se declara cristã. E em Niterói, 73%. Isso com dados de 2010. E os especialistas afirmam que nós temos crescido como evangélicos. Já se vão 13 anos. E nós temos crescido. É claro que você precisa ter um desconto do nominalismo católico. Muita gente se declara católica pelo fato de que foi batizada na igreja. E conforme nós vamos crescendo como evangélicos, esse nominalismo começa a acontecer também no nosso meio. Muita gente se declara hoje evangélica porque foi batizada na igreja, porque frequentou a igreja quando jovem, mas é muito mais uma afirmação nominal do que real. Mas mesmo assim, deixa eu fazer uma analogia com você. Se 82% da população de qualquer lugar for cliente de um mesmo banco, isso quer dizer que esse banco tem um monopólio e dificilmente os outros bancos, com os 18%, vai conseguir ditar qualquer coisa. Esse banco vai ditar as taxas de juros e qualquer coisa na economia, porque 82% da população é cliente dele. Se 82% de uma população qualquer for financiadora de um partido político ou eleitora de um partido político, não há como outro partido conseguir passar nenhuma legislação. Esse partido vai fazer maioria de vereadores, deputados, prefeitos, senadores, vai eleger o presidente todas as vezes. 82% de uma população valorizando alguma coisa, torna essa alguma coisa tão importante e poderosa que essa coisa domina. Preste atenção nisso, domina a cultura, os valores e a sociedade. Essa alguma coisa deveria se tornar hegemônica. O que 82% de cristãos têm feito no Brasil verdadeiramente? O que nós temos feito como comunidade na nossa cidade verdadeiramente? Deixa eu ser mais direto. O que temos feito como cidadãos e membros de nossa comunidade pela cidade? Sendo mais direto, o que o meu exemplo como cristão tem mexido na cultura e nos valores da sociedade ao meu redor? Semana passada nós começamos a meditar nessa série de mensagens sobre sermos imitadores de Cristo. E mais ainda, sermos imitadores que corajosamente convidam outros a serem imitadores de nós mesmos. Esse é o desafio, como o Zé fala, o dever de casa, que dificilmente nós vamos conseguir viver plenamente, mas é o desafio. E eu penso que você, eu, todos nós temos noção da resposta da pergunta que eu fiz, o que 82% de cristãos têm feito de diferença no nosso país? A partir da resposta que nós damos de nós mesmos. Dallas Willard, esse mesmo autor que eu falei,
chega a dizer que a irrelevância prática da efetiva obediência a Cristo explica o impacto enfraquecido do cristianismo no mundo de hoje. Eu vou repetir. A irrelevância prática da obediência a Cristo explica o impacto enfraquecido no cristianismo no mundo de hoje. Eu quero de verdade mudar essa realidade com a minha vida. Eu quero de verdade viver de tal forma que eu possa de verdade mesmo ser luz visível ao mundo, ser imitador de Cristo e assim ter a coragem de dizer aos outros, sejam também meus imitadores. Porque, meu irmão, minha irmã, se é algo que vai mudar a sociedade, é a igreja se colocando como exemplo de vida num mundo onde os exemplos são escassos ou, quando existem, são exemplos contrários ao cristianismo. E isso passa por essa vida que eu comentei no início da mensagem aqui, que gentilmente, com a prática, defende a fé. Ou seja, o argumento racional vem depois do que o argumento visível na sua vida. Que impacto que a sua vida visivelmente tem trazido à sua casa, à sua família, e dessa forma no mundo. Então eu quero te convidar a caminhar comigo por esse tema. Imitadores de Cristos que se permitem ser imitados. Começamos ele na semana passada, continuamos ele hoje, meditando sobre o que é ser imitador de Jesus. O que significa isso? Como isso se traduz? O que é ser imitador de Jesus? Vocês estão comigo? Amém? Estão comigo? Amém. É difícil competir com a beleza da criação. Nosso templo hoje é a abóbada celeste cercado de árvores e fruta que cai no meio da gente. Então fica aqui comigo. O que é ser imitador de Jesus? Primeira coisa, imitar alguém é viver como ele viveu. Imitar alguém é viver como ele viveu. Abre aí para mim João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. A partir do verso 12. O conhecido evento que damos o nome de lava-pés. João, capítulo 13, a partir do verso 12, que diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestres e de mestre Senhor e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu sendo mestre, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. O contexto dessa fala de Jesus é naquilo que os teólogos chamam de o grande discurso de despedida de Jesus. João é o único evangelho que registra ele de forma clara, plena e mais completa, do capítulo 13 até o capítulo 17, com a oração sacerdotal de Jesus, ou Jesus orando por nós. E é nesse discurso que algumas vezes Jesus fala sobre como nós devemos viver como ele. Nós devemos amar como ele amou. Nós devemos saber que como o mundo odiou, nos odiaria, e como o mundo o perseguiu, nos perseguiria. Nesse discurso, Jesus trata desse tema, viver como ele viveu. É aqui que Jesus ensina também que nós somos os ramos e ele é a videira. E que nós só podemos viver de maneira plena quando conectado à videira, de maneira que da videira flua vida a nós. A nossa vida vem da videira, ou seja, estarmos tão próximos que o permanecer no grego significa habitar, morar, ficar. Quando Jesus fala permanecer em mim, ele está dizendo habitem em mim, morem em mim, fiquem tão próximos de mim que a nossa vida seja quase que como uma mesma coisa, a minha vida na vida de vocês. Assim,
Imitar é ser igual a alguém ou algo. E se queremos imitar a Jesus, se entendemos a importância disso, nós devemos viver como ele viveu, agir como ele agiu, não agir quando ele também não agiu, e pensar como ele pensou, falar como ele falou. Isso significa que a nossa vida vai se amoldando de tal forma a vida de Jesus, que aos poucos nós podemos perceber que é como se ele vivesse em nós, e não nós mais vivêssemos por nós mesmos. Preste atenção nisso. Habitar em Jesus, permanecer nele, deve gerar em nós uma sensação que aos poucos minha mente passa a pensar conforme a mente de Jesus, as minhas emoções passam a ser parecidas com a de Jesus. E como Paulo falou em Gálatas, nós começamos a dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso alvo. Imitar de tal forma que a nossa vida seja tão igual à de Jesus, que nós sejamos tão parecidos com ele, que parece que é ele que vive em nós, e não mais nós que vivemos nele. O Zé Roberto, o presbítero Zé, tem chegado aqui, tem me cumprimentado assim, oi pastor Caio, tudo bem? Brincando comigo por causa do meu cabelo, que tá grande, estou querendo deixar crescer para ver como é que fica, a barba, a bochecha um pouco maior igual a do Caio. Se você voltar lá na década de 90, nos anos 2000, você deve se lembrar da figura do Caio, que era mais ou menos um cabelo desse, pastor com a carona grande, igual a minha assim. E eu já li gente falando daquela época, dizendo que as pessoas, os discípulos, queriam ser tão parecidos com ele, que começavam a falar como ele falava, a pregar, tentar pregar parecido como ele pregava, e até ter a mesma barba e o mesmo cabelo. Então, se a gente voltasse à década de 90, nos 2000, Zé podia ter razão. Está querendo ficar parecido com o Caio. Mas hoje, se você olhar a figura do Caio, o cabelo está até aqui, a barba está até aqui, o cabelo está branco até aqui, ele usa um chapéuzinho, já não tem mais muito a ver com essa minha figura, que era a figura dele antigamente. Mas por que eu estou falando isso? Esse exemplo dos discípulos de Caio Fábio na década de 90 e 2000 mostra na prática o que eu estou falando sobre o que é ser imitador de Jesus. É ser tão parecido com ele que quando as pessoas nos olharem, elas parecem que estão olhando para Jesus. Parecem que elas estão vendo Jesus. Nós não podemos imitar a figura de Jesus, apesar de todas as obras de arte da Idade Média retratarem um Jesus cabeludo, barbudo, branquinho, dizendo-se que a partir do Santo Sudário e aquela imagem que ficou registrada ali, retratarem a Jesus, a gente sabe que isso era uma visão europeanizada, se é que existe, europeia, centralizada no fenótipo europeu, e que Jesus provavelmente era alguém com cabelo mais curto, mais escuro, com a pele mais escura por causa do sol, dos seus dias e do lugar de onde ele nasceu. Nós não podemos mais imitar fisicamente a Jesus, mas nós podemos imitar a forma como Jesus viveu. E esse é o chamado do Espírito Santo à nossa vida e à nossa igreja, através da palavra de Deus. Sermos tão parecidos que, ao nos verem, as pessoas vejam a Jesus. Onde que nós vamos conhecer a Jesus? Eu não ando mais com Jesus como os apóstolos andavam. Eu não vejo mais a Jesus como os apóstolos viam. Eu não ouço mais a voz física de Jesus, mas eu posso ver tudo isso na palavra dos evangelhos. E é ali que nós devemos constantemente procurar como Jesus era, para tentarmos viver como ele viveu, imitadores de Cristo. O que é ser imitador de Cristo? É viver como ele viveu. Amém? Mas é também ter a mesma coragem que ele teve. Porque vai demandar coragem para a nossa vida de vivermos dessa forma. Volta aí no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30.
Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, que diz assim: venham a mim, palavras de Jesus. Quando você e eu estivermos lendo as palavras de Jesus, nós precisamos imaginar Jesus falando isso como se tivesse ele aqui na frente nos ensinando. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu quero chamar a atenção para essa expressão. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. A gente tem alguma dificuldade, algum problema com essa expressão e esse texto, porque nós vivemos uma época onde a realidade de aprender está muito mais centrada em assistir aulas, ler livros, fazer exercícios, anotar, fazer provas, e aí a prova avalia se nós aprendemos algum conteúdo. Mas isso é como nós vemos o processo, porque aqui, quando Jesus falou, ainda iam faltar 1.400 anos para Gutenberg inventar a prensa e a imprensa, e aí então popularizar-se os livros. O que nós temos em casa hoje, em quantidade, não existia naquela época. Pergaminhos, que era onde se escrevia o texto bíblico, ou cartas, eram coisas caras. A tinta era cara. Não eram todos que tinham livros em casa. Aprender naquela época era uma relação de vida. Uma criança era separada para aprender a carpintaria de um mestre e ia morar na oficina do mestre. Uma criança era separada para aprender a arte de alguém que confeccionava roupas, ela ia morar na oficina, ia para a casa dos pais depois, talvez no fim de semana. Isso perdurou por anos e anos depois disso. Ou seja, enquanto o artesão, o carpinteiro, estava na mesa fazendo as coisas, ele ia ensinando, falando sobre o processo, e os discípulos estavam ao redor, olhando aquilo e aprendendo. Aos poucos o artesão dava uma peça para um discípulo fazer, ele fazia, o artesão corrigia, ele fazia de novo, até que ele começava a fazer da mesma forma que o carpinteiro, que o artesão. Nesse processo, não se aprendia somente a técnica, porque se eles moravam juntos, eles viviam como discípulos de Caio Fábio. No final, os discípulos ficavam até parecidos fisicamente, falando como o mestre deles. Esse é o aprendizado do tempo de Jesus, e é isso que Jesus está falando aqui nesse texto, mesmo para mim e você hoje, 2000 e tantos anos depois. Aprender com ele é viver de tal forma que eu habite, permaneça e eu imite, porque eu estou vendo o tempo todo, como se eu estivesse morando com Jesus. Na verdade, a Bíblia nos ensina que ele está morando em nós. O que nós precisamos é desenvolver a habilidade de ouvir a sua voz e aceitar que, uma vez que a gente creu, Cristo passou a habitar em nós. Cristo passou a habitar em nós. E se Cristo passou a habitar em nós, e se é verdade que Jesus falou, aprendam de mim, não foi Paulo que primeiramente falou, sejam meus imitadores. Quem falou primeiro, ainda com outras palavras, foi Jesus. Quando ele fala, aprendam de mim, o que ele está dizendo é, sejam meus imitadores. Assim como eu imito o Pai, sejam meus imitadores. Paulo, mais à frente na história da igreja, vai dizer, como eu imito a Cristo, sejam meus imitadores. E se é Jesus que fala, não é uma sugestão. Se é Jesus que fala, não é uma opção. Se é Jesus que fala, eu não posso tomar uma decisão, não. Eu não fui chamado para isso. Eu não posso tratar isso como se fosse um ministério da pregação. Eu não gosto de falar em público, eu não sei falar tão bem, eu não sou bom em explicar e ensinar, então eu não posso. Esse chamado não é para mim. Mas o que Jesus está falando aqui é para toda a igreja. Não depende de uma vocação diferente da própria vocação cristã. Quando nós cremos em Jesus, recebemos os dons necessários para sermos imitadores de Cristo. Então, se não é uma sugestão, é um mandamento.
Ser imitador de Cristo é um mandamento. E é ter coragem para enfrentar as mesmas resistências que ele enfrentou. Preste atenção nisso. Não pense você que pelo fato de 80% das pessoas se declararem cristãs, verdadeiramente os valores cristãos estão sendo espalhados por essa multidão de gente. Não pense você, por favor, que o mundo de nossos dias é diferente do mundo dos dias de Jesus. O que eu estou querendo dizer? Se eu e você começarmos a sermos mais efetivos, começarmos a querer viver essa realidade e com a nossa vida, ser luz e um espelho de Jesus, não tenha dúvida que o mundo vai resistir a nós. Lembra que eu falei no início? Discurso de despedida de Jesus, ele fala: como o mundo me perseguiu, perseguirão a vocês. Os valores do reino não serão aceitos pelo mundo. É ter coragem para enfrentar isso e mais. Aqui eu queria pedir muito a sua atenção. É ter coragem de se colocar como exemplo. É preciso que eu e você tenhamos coragem de dizer a qualquer um ao nosso redor: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Isso quer dizer que a nossa vida é perfeita para imitarem a nós? Semana passada meditamos sobre isso. O mesmo Paulo que falou, sejam meus imitadores, foi Paulo que disse que o pecado que ele não queria fazer, ele fazia. Que ele era o maior dos pecadores. E mesmo assim ele teve a coragem de dizer, sejam meus imitadores. Por quê? Porque ele sabia que o Espírito Santo habitava na sua vida. Meu irmão, minha irmã, é urgente que eu e você recuperemos como igreja essa posição de exemplos na sociedade. Se você for pesquisar, até academicamente as pessoas estão pensando sobre isso, seja na administração, seja na psicologia, seja na sociologia. Há diversos artigos acadêmicos falando sobre a importância de seres humanos que se colocam como exemplos e como isso tem estado em falta e gerado um mundo cada vez mais moralmente frio, frágil. A falta de exemplos tem sido um dos maiores motivadores para cada vez mais a sociedade caminhar numa direção que para nós não se mostra adequada com os valores do reino. De novo, se nós, esses 80%, 70% ou 60% da população, retornarmos a esse chamado de Paulo como exemplos, eu creio que nós vamos transformar o mundo. Aliás, só iremos transformar o mundo assim. Não serão as nossas palavras, não serão as nossas igrejas cheias, não serão os nossos cânticos de louvores, não serão as extremamente bem preparadas mensagens com luz, com PowerPoint, com iluminação. O que vai mudar o mundo, impactar, é cada um de nós, no seu dia a dia, um pequeno Cristo imitando a Jesus e se colocando como exemplo para a sociedade. Você e eu fomos chamados para isso. Amém? Coragem, igreja de Jesus. Coragem, igreja de Jesus. E finalmente, um último ponto, que eu acho essencial aos nossos dias. Imitar a Jesus é viver como ele viveu, é ter coragem de viver o que ele viveu e enfrentar as resistências e se colocar como exemplo, mas é amar profundamente a Jesus. Amar profundamente a Jesus. Eu quero aqui usar outra analogia que já usei em outros momentos, mas ela é útil agora. Nós somos reconhecidamente chamados de o país do futebol, não é verdade? Apesar de eu não estar na
na grande massa da nossa população que ama futebol, o nosso país é um país reconhecido no mundo como um país amante do futebol. Isso significa que os amantes do futebol, quando seus filhos nascem, compram uma camisa pequenininha do time, dão para o moleque, dão para a menina. Eu comprei uma camisinha, apesar de eu não ser um torcedor fanático, comprei uma camisa do Fluminense, dei para a Carol usou pequenininho a camisa do Fluminense. Eu não sei nem escalar o time do Fluminense hoje, estão dizendo que é um dos melhores times do Brasil, se não o melhor hoje, mas para mim não faz a menor diferença, não acompanho futebol, mas se eu fosse um apaixonado por futebol, eu não ia parar naquela camisa. Eu ia botar a Carol para ver jogo comigo, e quando ela tivesse idade, eu ia fazer o que o meu pai fez comigo quando eu tinha aí uns 10, no máximo 10 anos. Pegamos pelo braço, bora para o Maracanã, carioca então, aqui no Maracanã, bora para o Maracanã ver o time jogar. Porque ali, naquele lugar ali, e naquele meio emocionalmente impactante, que o pai vai formando no filho a paixão pelo time. Então leva uma vez, o moleque vive aquilo ali, a menina também. Cadê? Cris não está aqui hoje. A Lara é jogador de futebol, joga bola pra caramba. Acho que Larissa também joga bola ou não? Joga bola. Então hoje em dia as meninas também são apaixonadas por futebol, enfim. O apaixonado pelo futebol, no país dos apaixonados pelo futebol, molda a paixão do seu filho, sua filha, desde que eles nascem. Dando o exemplo, mostrando, apresentando, porque eles são apaixonados por aquilo. Eles não ganham dinheiro com aquilo. Na verdade, eles gastam muito dinheiro com aquilo. E eles constantemente inserem os filhos nessa paixão. Eu sei que você já entendeu a analogia. Apaixonados por Jesus, vão gastar dinheiro, vão gastar tempo, energia, inserindo os seus filhos, e aqui eu não falo só de filhos da família física, mas da família da fé, daqueles que estão ao nosso redor, eles vão apaixonadamente inserir os seus filhos e filhas na sua paixão. Eu não fiz isso com Carol no futebol, sabe por quê? Porque eu não sou apaixonado por futebol. A minha filha não tem a menor relação com futebol, mas eu tentei torná-la apaixonada por Jesus. Porque eu tento viver uma vida de paixão por Jesus. Eu e você só vamos entender tudo isso que nós falamos aqui se nós formos apaixonados por Jesus. Se Jesus encantar tanto o nosso coração e a nossa mente, se Jesus se tornar tão majestoso e grandioso para o nosso coração, que não tenha outra alternativa para nós a não ser espalhar essa paixão. O quanto, e a pergunta então, para a gente encerrar, o quanto temos sido apaixonados por Jesus? O quanto, quando sairmos daqui, desse momento tão especial de comunhão, de alimento, de conversa, de abraço, de cânticos, de mensagem, o quanto que quando nós saímos daqui para a semana, essa paixão continua nos conduzindo, empurrando a gente para viver de tal forma que não tenha como esconder o fato de que nós somos de Jesus e que nós queremos que aqueles que estão ao nosso redor sejam de Jesus. O quanto você, meu irmão, minha irmã, é apaixonado, é apaixonada por Jesus. A igreja tem se esforçado muito de verdade para ensinar padrões dos nossos dias sobre o Evangelho, sobre o reino. Temos escrito livros, temos meditado na palavra, temos lido a Bíblia, temos lido livros sobre a Bíblia, mas eu acho que nós precisamos recuperar o aprender de mim que Jesus fala ali em Mateus capítulo 11. Essa relação íntima com Jesus e que traz outros para relação íntimas conosco e com Jesus. Um aprendizado que vai além da letra, que vai além da teologia, passa por ela pela importância de fundamentar a nossa fé, mas que muito além disso, vai para a vida.
Nós somos perfeitos nisso? É claro que não. Nós somos do tipo de gente que, até sendo pastor, diz para o nosso irmão que vai marcar um café com ele naquela semana, e a semana passa e você não marcou o café. Ele está rindo ali. Porque a semana voou. Mas a semana não pode voar. A semana não pode voar. A gente precisa reconhecer, voltar para o caminho e dizer, essa semana esse café tem que sair. Se não sair, você me liga. Nós temos que tomar um café, falar sobre os livros, falar sobre a vida. O fato de eu falhar só vai me aumentar a responsabilidade de tentar não falhar. Mas não pode me esconder atrás de um púlpito, não pode me esconder atrás de um livro, não pode me fornar num escritório como um estudante, um trabalhador, e me tirar do mundo para que o mundo não veja a luz de Jesus em mim. Nós precisamos ter a coragem de viver essa realidade. Imitadores que se permitem imitados. Imitadores erram. Imitadores sofrem com a família, com os filhos. Imitadores erram mesmo. Tomam decisões erradas. E é claro que é melhor que eu não tenha ninguém olhando para mim nessa hora, porque eu vou me envergonhar do Evangelho, mas é exatamente o contrário. É se permitir ser visto até no erro. Porque o erro é a opção, é a oportunidade de crescimento. Essa preocupação e essa incapacidade de viver uma apologética gentil não pode nos esconder do mundo. Pelo contrário, eu vou para o mundo e aumenta a minha vontade de viver conforme ele viveu, a minha responsabilidade, porque eu sei que tem pessoas me olhando. E todos nós aqui, todos nós somos convidados a essa realidade. Amém? Vamos ficar de pé?